Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele exemplificou para um judeu o significado do amor ao próximo, especialmente visando derrubar a barreira preconceituosa e religiosa que os judeus tinham em relação aos samaritanos. O próprio Jesus demonstrou essa mensagem na prática ao dialogar com uma mulher samaritana e conduzi-la à salvação, assim como muitos outros na região da Samaria. Um outro exemplo da vitória do evangelho sobre o preconceito é apresentado no 10º capítulo do livro de Atos, no episódio em que Pedro encontra Cornélio através da intercessão de um anjo. E essa história que iremos conhecer hoje e focaremos no que podemos aprender com ela. Meu nome é Fernando e esse é o canal Foca na Fé. Em Cesareia morava um bravo centurião chamado Cornélio, que fazia parte do exército romano. Ele e sua família eram muito devotos, cheios de adoração por Deus. Todo mundo que precisava de ajuda era agraciado pela bondade do centurião, que mantinha fé em todos os momentos. Um certo dia, por volta das 3 da tarde, o centurião recebeu uma visão magnífica de um anjo de Deus se aproximando, mas que logo tranquilizou seu coração ao chamá-lo pelo nome. Assustado, Cornélio perguntou: "O que é, Senhor?" E o anjo respondeu com palavras doces: "Deus ouviu suas orações, e suas boas ações são como um presente especial para ele. Agora, mande alguém da sua confiança para Jope e traga um homem chamado Pedro, que também é conhecido como Simão." Quando o anjo foi embora, Cornélio chamou os 2 empregados e um soldado religioso para encontrarem Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles se aproximavam da cidade, Pedro estava subindo as escadas para o terraço. Pedro já estava com fome e desejava sua refeição. Enquanto aguardava pela comida que estava sendo preparada, ele teve uma visão incrível. Ele viu o céu abrir e algo semelhante a um grande lençol descer à terra, preso pelas 4 pontas e contendo toda espécie de quadrúpedes, répteis e aves. Em seguida, uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Mas Pedro recusou e disse: "De maneira alguma, Senhor. Eu nunca comi algo impuro ou imundo." A voz falou então com ele novamente: "Não chame de impuro o que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol seja recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia sobre o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde Simão, também conhecido como Pedro, estava, e bateram à sua porta. O Espírito Sagrado lhe comunicou: "Simão, 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça sem hesitar, pois eu os enviei." Pedro desceu e questionou os homens: "Qual é o motivo da visita de vocês?" Os homens responderam: "Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer." Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles acompanhado de alguns irmãos e chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio, seus parentes e amigos mais próximos aguardavam a chegada de Pedro. E assim que ele entrou em sua casa, Cornélio se aproximou dele e se prostrou aos seus pés, adorando. Pedro ajudou a levantar-se e disse: "Levante-se, eu sou apenas um homem, assim como você." Depois de entrarem e conversar um pouco, Pedro viu que havia muitas pessoas reunidas ali e disse: "Vocês sabem que é contra a nossa lei um judeu se unir a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria considerar nenhum homem impuro ou imundo. Por isso, não hesitei em vir quando fui procurado. Mas me diga, por que vocês me chamaram?" Cornélio respondeu: "Há 4 dias eu estava orando em minha casa nesta mesma hora, às 3 da tarde. De repente, um homem com roupas brilhantes apareceu diante de mim e disse: 'Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se de suas doações. Mande buscar Simão, chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa perto do mar. Por isso mandei buscar imediatamente e fico feliz que você tenha vindo." E assim ele começou a falar: "Estamos aqui reunidos na presença de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor nos enviou", disse Pedro. "Agora eu entendo que Deus não é parcial e aceita todos aqueles que o amam e praticam a justiça, independentemente de sua nacionalidade. Vocês já ouviram a mensagem que Deus enviou ao povo de Israel, anunciando as boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos? Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois que João batizou Jesus? Como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e como ele passou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhos de tudo o que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Eles o mataram, penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou ao 3º dia e permitiu que ele fosse visto por aqueles que escolheu como testemunha. Nós, que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele, quem foi designado por Deus para julgar os vivos e os mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê nele recebe o perdão dos pecados pelo seu nome." Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem.
Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram surpresos ao ver que o dom do Espírito Santo foi derramado até mesmo sobre os gentios, que foram ouvidos falando em línguas e louvando a Deus. Pedro então perguntou: pode alguém negar a água e impedir que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Ele instruiu que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e em seguida eles pediram que Pedro ficasse com eles por mais alguns dias para ensinar sobre o Evangelho. O Evangelho começou a se espalhar entre os cristãos judeus de Jerusalém, Judéia, Galiléia e Samaria, assim como em outras partes do mundo. No entanto, a igreja não aceitou facilmente que o derramamento do Espírito Santo fosse para pessoas de todas as nações, incluindo aquelas que não eram israelitas. O capítulo 10 de Atos ilustra bem essa relutância. Desde a resistência inicial de Pedro em pregar o evangelho na casa de um centurião romano, até a maneira como a igreja de Jerusalém o confrontou por ter estado na casa de um gentio, que ia contra uma prescrição cerimonial da lei de Moisés. Essa lei visava evitar que os judeus se contaminassem com as práticas de idolatração e abomináveis das nações pagãs. No entanto, os judeus interpretaram essa lei como um mero preconceito racial, ignorando outras prescrições na própria lei de Moisés, que enfatizavam o amor e a misericórdia para com os gentios. A lei de Moisés também afirmava que os israelitas haviam vivido como estrangeiros no Egito por muito tempo, portanto deveriam ser compassivos com os estrangeiros. Para os judeus, a presença de Cornélio em sua casa representava uma ameaça cerimonial, tornando qualquer judeu que entrasse em sua casa impuro. No entanto, Deus mostrou a Pedro, em uma visão, que a lei cerimonial do Antigo Testamento havia sido revogada com a entrada em vigor da nova aliança por meio da morte de Jesus Cristo. Sob a nova dispensação do Evangelho, da graça do Espírito Santo, a lei que separava os judeus e gentios foi derrubada, e a barreira de separação foi eliminada em Cristo. Agora, nenhuma aproximação seria considerada em si mesma um ato de impureza contra a lei, porque o Evangelho foi destinado tanto aos judeus quanto aos gentios. O amor de Deus é incondicional na atual dispensação da graça, aceitando todo pecador independentemente da sua nacionalidade ou dos pecados cometidos no passado. Cornélio buscava conhecer o verdadeiro Deus, e ele providenciou os meios necessários para esse encontro, enviando o anjo para dar instruções específicas a Cornélio para chamar Pedro em Jope. Ao mesmo tempo, Deus preparou o coração e a mente do apóstolo para pregar o evangelho na casa de um gentio. Apesar de Pedro ter começado seu discurso justificando sua presença na casa de Cornélio, Pedro perguntou a Cornélio o que eles desejavam dele. Se ele tivesse permitido ser conduzido pelo Espírito Santo, em vez de apenas obedecer às ordens de ir à casa do centurião, não teria dúvidas quanto à sua missão naquele lugar, e teria exposto a palavra no poder do Espírito Santo. Pedro percebeu seu dever de propagar a mensagem de Cristo a todos, em todos os lugares, de acordo com sua ordem. Ele reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas e aceita todos os que o temem e praticam o que é correto, independentemente da sua nação. Com base nisso, ele começou a compartilhar o evangelho com eles, concluindo que todos aqueles que creem em Jesus receberá remissão de seus pecados pelo nome do Senhor. Assim que Pedro revelou essa grande verdade central do evangelho, sem impor as mãos sobre ninguém, na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra, e eles começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Os judeus que o acompanhavam ficaram maravilhados que o dom do Espírito Santo tivesse sido derramado até mesmo sobre aqueles que não eram judeus. A evidência do batismo no Espírito tornou impossível negar o batismo na água para aqueles que converteram também. Essa foi a resposta que Pedro deu aos judeus que estavam com ele e ficaram perplexos com o que havia acontecido. Pedro os instruiu a serem batizados em nome de Jesus Cristo, e eles pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Podemos dizer que isto foi um marco transformador na história da igreja primitiva. Revela a universalidade do evangelho e o plano divino de inclusão de todas as nações sob a graça redentora de Cristo. A resistência inicial de Pedro, moldada por tradições e interpretações cerimoniais da lei de Moisés, foi superada pela revelação divina e pela manifestação poderosa do Espírito Santo. O derramamento do Espírito sobre os gentios na casa de Cornélio não apenas validou a fé deles, mas também desafiou e expandiu a compreensão dos judeus cristãos sobre a amplitude da graça de Deus. Este episódio serve como um lembrete contundente de que Deus não faz acepção de pessoas e que o evangelho é destinado a todos, independentemente de sua origem ou tradição. A mensagem central é clara: em Cristo, as barreiras serão derrubadas. Preconceitos são confrontados e a graça é estendida a todos que creem. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like e se inscreva na página.